Queridos irmãos e irmãs, bem-vindos ao nosso canal Consciência em Evolução. Não é à toa que você chegou aqui neste vídeo. Existe uma razão pela qual essas palavras cruzaram o seu caminho. Há algo em sua alma que pede por alívio, por transformação e por uma experiência real de cura. Coloque agora o seu nome nos comentários, para que possamos unir nossas forças em oração. Ou o nome de alguém que hoje necessita de uma bênção especial. Pode ser um ente querido, alguém em aflição, que busca proteção e renovação espiritual. Esse ato simples, mas profundo, nos conecta ao plano espiritual. É um gesto que atravessa barreiras, ecoa no plano superior e transforma intenção em luz. Quando você escreve, quando você oferece esse pedido, está irradiando esperança onde há dor, amor onde reina desamparo, fé onde parecia existir apenas incerteza. Permita-se ser banhado pela luz que atravessa dimensões ocultas, porque hoje, no nosso canal Consciência em Evolução, você receberá uma das revelações mais impactantes para a sua jornada energética. Uma mensagem espiritual que não apenas consola, mas também reorganiza frequências internas, libertando dores guardadas em silêncio. Ao longo da história, espíritos benfeitores como Dr. Fritz se manifestaram entre nós, trazendo a sabedoria de que a cura não é apenas física, ela é mental, emocional e essencialmente espiritual. Seu ensinamento é simples, mas profundo. Quando a mente se sintoniza em coerência com o coração, o corpo responde com uma regeneração que a ciência muitas vezes apenas começa a compreender. Essa oração de 6 minutos que iremos compartilhar é mais do que um conjunto de palavras. É um código vibracional, um alinhamento de consciência que toca aquilo que a medicina não alcança. Pense em quantas vezes você já buscou forças externas para resolver uma dor, sem perceber que a chave estava na própria vibração que emitia. Quantas vezes acreditou que a cura viria de fora, sem enxergar que o verdadeiro poder estava em reorganizar seu campo interno? Quando permitimos que a energia de amor, confiança e entrega atravesse nossos pensamentos, criamos um ambiente propício para que a biologia se reorganize. Isso não é fantasia. Estudos de neurociência, epigenética e física quântica comprovam que estados elevados de consciência produzem mudanças químicas no corpo. Dr. Fritz sempre enfatizou que o milagre não depende de fórmulas mágicas, mas da disposição em abrir-se ao invisível. Essa oração é um exercício de rendição. Ao dedicarmos 6 minutos em conexão profunda, criamos um espaço onde a interferência das preocupações cessa e a inteligência divina pode agir. Cada palavra se torna um fio luminoso, costurando as rachaduras da alma, fortalecendo tecidos, dissolvendo bloqueios e trazendo de volta a harmonia natural. Aqui, não falamos apenas de uma prática religiosa. Falamos de um mecanismo vibracional que responde à fé ativa, à certeza interior. Quando pronunciamos essas palavras, não é apenas a voz que ressoa, é o coração transmitindo uma frequência capaz de atravessar as células e reprogramar padrões adoecidos. O que muitos chamam de cura imediata é, na verdade, a ativação de um processo que já estava disponível, esperando apenas a sua permissão. Você pode estar passando por dores físicas, desafios emocionais ou até crises espirituais. Essa oração foi deixada como um instrumento de socorro imediato, um recurso simples que cabe em qualquer instante do seu dia, mas que traz efeitos que reverberam muito além de 6 minutos. O segredo está na entrega. Não basta apenas repetir frases, é necessário permitir que cada palavra atravesse a mente racional e alcance a região onde o espírito se comunica com o corpo.
Hoje, convido você a viver essa experiência não como um espectador, mas como alguém que realmente deseja a transformação. Ao acompanhar cada linha dessa revelação, escreva nos comentários: "Eu recebo a cura agora." Esse gesto não é apenas simbólico. Ele cria uma corrente de energia coletiva, fortalecendo ainda mais o campo que sustenta este momento. Quando milhares de corações se unem em um mesmo propósito, a intensidade do efeito se multiplica. Prepare-se, pois os próximos minutos serão um chamado para que você se reconecte com a sua essência mais pura. Não há necessidade de esforço, apenas de presença. Deixe que a vibração faça o trabalho. Ao final, você perceberá que algo se moveu dentro de você. Talvez uma sensação de leveza, talvez uma clareza inesperada, talvez um alívio no corpo. Esse é o sinal de que o campo já respondeu. Permaneça aberto, pois estamos apenas no início de um caminho que não promete apenas bem-estar momentâneo, mas a lembrança de que a cura verdadeira sempre esteve em você. Feche seus olhos por um instante e permita-se estar inteiro neste momento. Respire suavemente e, ao inspirar, declare em silêncio: Senhor da vida, Deus de infinita bondade, neste instante nos reunimos em oração com o coração aberto e a alma confiante em Teu amor. Não estamos aqui por acaso. Cada irmão e irmã que ora conosco traz consigo dores, lembranças, marcas da caminhada e também uma esperança silenciosa de encontrar alívio e força para seguir. Sabemos, Pai, que a vida é escola, que os desafios são lições, mas também sabemos que em Ti encontramos o remédio invisível que sustenta e fortalece. Divino Mestre Jesus, médico das almas, te pedimos agora, visita cada coração que se une a esta prece. Onde houver ansiedade, derrama serenidade. Onde houver lágrimas, oferece consolo. Onde houver feridas no corpo ou no espírito, coloca tuas mãos de luz e restaura. Nada é impossível ao teu amor, Senhor. E é por isso que, neste momento, entregamos em tuas mãos todas as nossas dores. Espíritos amigos, mensageiros de paz, trabalhadores da caridade que caminham sob a tua luz, auxiliem-nos neste instante. Que vossas mãos generosas envolvam nossos corpos físicos, equilibrando fluidos, harmonizando energias, retirando influências negativas e devolvendo vitalidade onde antes havia esgotamento. Que nossas mentes sejam pacificadas, afastando pensamentos perturbadores e que possamos sentir a doce presença dos protetores espirituais que nunca nos abandonam. Senhor, reconhecemos que muitas vezes carregamos em nosso íntimo ressentimentos, mágoas, culpas e medos que adoecem nossa alma antes mesmo de se refletirem no corpo. Hoje, diante da Tua presença, pedimos: ajuda-nos a perdoar. Ajuda-nos a liberar do coração aquilo que já não deve permanecer. Dá-nos coragem de olhar para nós mesmos com compaixão, reconhecendo nossas falhas, mas sem perder a esperança de nos tornarmos melhores. Confiantes, declaramos: nada pode ser maior do que o Teu amor, Senhor. Nenhuma dor é eterna diante da luz da eternidade. Nenhuma doença é absoluta diante da força da fé. Que essa certeza se grave em cada mente e se espalhe como chama viva em cada espírito que ora conosco agora. Jesus amado, se for da vontade do Pai, concede-nos o alívio imediato das dores físicas que carregamos. Se for da Tua misericórdia, devolve-nos a saúde, fortalece nosso corpo, renova nossas células, dá-nos ânimo e disposição. Mas, se ainda houver lições a aprender, dá-nos paciência e fé para suportar com dignidade, sem revolta, sabendo que nada se perde na contabilidade divina. Ensina-nos a enxergar cada lágrima
como semente de luz, cada dificuldade como degrau de ascensão, cada obstáculo como oportunidade de crescimento. Neste instante, estendemos nossa oração também àqueles que amamos. Que a luz que recebemos agora seja compartilhada com nossos familiares, nossos amigos e até mesmo com aqueles que nos feriram, porque sabemos que todos somos irmãos em tua criação. Que a paz alcance os lares em desarmonia, que a saúde se restabeleça nos enfermos, que a esperança renasça nos corações que sofrem. Senhor, dá-nos serenidade para aceitar o que não podemos mudar, coragem para transformar o que precisa ser transformado e sabedoria para compreender a diferença. Que esta oração seja mais do que palavras ditas, que seja um compromisso real com a fé viva, com a renovação diária de nossos pensamentos e atitudes. E assim, em 6 minutos de entrega sincera, pedimos: cura-nos, fortalece-nos, renova-nos. Onde houver escuridão, coloca tua luz. Onde houver fraqueza, concede tua força. Onde houver dúvida, semeia tua verdade. Que a cada dia possamos ser instrumentos do bem, da caridade e da esperança, levando adiante a mensagem que nos sustenta e liberta. Agradecemos, Senhor, pela bênção da vida, pela oportunidade de aprender, pelos amigos visíveis e invisíveis que nos acompanham e, sobretudo, pela certeza de que nunca estamos sozinhos. Ampara-nos, guia-nos e ajuda-nos a caminhar com firmeza rumo à tua luz eterna. Assim seja, hoje e sempre. Quando nos entregamos de coração a uma prece sincera, algo invisível começa a agir de imediato. O ato de orar não é apenas a repetição de palavras, é uma abertura da alma às forças superiores que regem a vida. Por isso, essa oração de 6 minutos não se limita ao instante em que é pronunciada. Ela gera repercussões que se estendem muito além do tempo cronológico, alcançando o íntimo do espírito e refletindo sobre o corpo físico e sobre a mente. Do ponto de vista espiritual, a oração cria uma ponte luminosa que liga o orante às esferas mais elevadas. Nesse momento, protetores e benfeitores encontram acesso mais fácil à nossa intimidade. Muitas vezes, estamos tão cercados por preocupações, angústias e pensamentos negativos que fechamos as portas de nosso próprio coração. Mas quando nos concentramos na prece, abrimos brechas de luz, permitindo que entidades amigas se aproximem, limpem fluidos pesados e inspirem ideias renovadoras. É como se janelas se abrissem num quarto escuro, deixando o sol entrar. No campo emocional, o efeito também é poderoso. A oração bem direcionada acalma os impulsos mais agitados, suaviza ressentimentos e dilui o peso da ansiedade. Quantas vezes o coração acelerado encontra paz em apenas alguns minutos de recolhimento? Isso acontece porque o pensamento, antes disperso em 1000 direções, passa a se alinhar em um único foco: a confiança em Deus. O resultado imediato é a sensação de alívio, como se um peso fosse retirado dos ombros. Há ainda os reflexos no corpo físico. A ciência já demonstra que estados de fé e de serenidade produzem alterações químicas no cérebro. A prática da oração eleva a produção de substâncias ligadas ao bem-estar, como serotonina e dopamina, ao mesmo tempo em que reduz hormônios ligados ao estresse. O sistema imunológico é fortalecido, a respiração se torna mais tranquila e os músculos relaxam. Isso explica por que tantas pessoas relatam uma sensação de leveza e até de melhora nas dores após alguns minutos de oração sincera. Mas não se trata apenas de fisiologia. O corpo físico responde porque o espírito, ao orar, se reorganiza. Emmanuel
em uma de suas mensagens através de Chico Xavier, afirmou: "A oração é um banho de forças invisíveis." E é exatamente isso que ocorre. O espírito, ao se alinhar com o alto, recebe correntes de energia balsâmica que se infiltram no perispírito e alcançam a matéria. É como se a alma, antes ressecada pelas lutas do mundo, recebesse água fresca que a revitaliza por dentro. Outro efeito fundamental da oração de 6 minutos é o fortalecimento da fé ativa. Muitas pessoas acreditam que precisam orar longamente para alcançar os céus. Mas o ensinamento dos benfeitores espirituais é claro. Não é a duração da prece que determina sua eficácia, e sim a sinceridade com que ela é feita. 6 minutos podem ser suficientes para transformar completamente o estado íntimo de alguém que ora com o coração aberto. Essa compreensão gera confiança e motiva a prática diária. Afinal, todos temos 6 minutos para dedicar ao Espírito, mesmo nos dias mais corridos. E quando a oração é feita em conjunto, os efeitos se multiplicam. A vibração coletiva gera um campo de força que se espalha não apenas para os participantes, mas também para o ambiente em que estão. Por isso, quando milhares de corações se unem neste canal para repetir a mesma prece, a corrente luminosa alcança lares, hospitais, ruas e lugares onde a dor se manifesta. É o princípio da caridade espiritual em ação, um verdadeiro passe coletivo que beneficia a muitos. É importante compreender, contudo, que a oração não é uma fórmula mágica. Nem sempre a cura se manifesta no corpo da maneira que esperamos. Há dores que permanecem porque trazem consigo lições que precisamos aprender. Mas mesmo nesses casos, a prece nunca é em vão. Ela nos dá serenidade para enfrentar as provas, clareza para entender os caminhos da vida e força para não desanimar. Muitas vezes, o maior milagre não é a cura física imediata, mas a transformação moral e espiritual que a oração desperta. Assim, os efeitos da prece de 6 minutos são múltiplos: paz interior, alívio das tensões, fortalecimento do corpo, aproximação dos amigos espirituais, renovação da fé e expansão da caridade. Cada vez que você repete essa prática, reforça em si mesmo a lembrança de que não está sozinho, de que a dor não é eterna e de que o amor de Deus é a fonte inesgotável de toda restauração. Por isso, faça desse hábito uma disciplina diária. 6 minutos pela manhã podem mudar o tom de todo o seu dia. 6 minutos à noite podem transformar o peso de uma jornada difícil em serenidade para descansar. 6 minutos em família podem restaurar a união dentro do lar. E 6 minutos dedicados ao próximo podem aliviar dores que você nem imagina. Lembre-se, a oração sincera é semente lançada no solo da eternidade. Pode ser pequena aos olhos do mundo, mas, aos olhos de Deus, ela é capaz de gerar frutos que jamais se perderão. A oração não é apenas um recurso extraordinário para momentos de crise, mas um alimento espiritual que deve fazer parte do cotidiano. Quando Dr. Fritz transmitiu a importância dessa prática, ele nos lembrou que a disciplina espiritual é tão essencial quanto o cuidado com o corpo físico. Assim como precisamos nos alimentar e repousar diariamente, também precisamos nutrir a alma com momentos de recolhimento e conexão. A primeira aplicação prática da oração de 6 minutos é ao despertar. Muitas vezes, iniciamos o dia já tomados por preocupações, obrigações e pensamentos acelerados. A prece feita logo ao acordar reorganiza o campo mental e estabelece a sintonia com forças superiores. Não é necessário levantar-se apressado para orar. Basta permanecer alguns minutos em silêncio,
ainda deitado, e entregar-se ao diálogo íntimo com Deus. Nesse instante, peça proteção para os passos do dia, equilíbrio para lidar com desafios e serenidade para manter-se em paz. A cada manhã, esse gesto simples cria uma atmosfera de luz em torno de você, afastando influências negativas e preparando seu coração para irradiar bondade. Outro momento poderoso para a oração é durante as pausas do cotidiano. Muitos acreditam que só podem orar em ambientes silenciosos, mas não é assim. 6 minutos de recolhimento, seja no trabalho, no transporte público ou até em meio à correria, podem renovar completamente suas forças. Basta fechar os olhos, respirar fundo e dirigir o pensamento ao alto. Essa atitude evita que a mente se desgaste em excesso, ajuda a acalmar o coração em situações de estresse e devolve clareza às decisões. À noite, a prática ganha um valor ainda maior. O instante que antecede o sono é um dos mais importantes do dia, pois a alma se desprende parcialmente do corpo e entra em contato com a dimensão espiritual. Orar antes de dormir garante que esse desprendimento seja acompanhado por amigos espirituais de luz, e não por influências perturbadoras. Durante 6 minutos, agradeça pelas experiências vividas, peça perdão pelas falhas cometidas e entregue sua consciência à proteção de Deus. Essa atitude não apenas proporciona um sono mais tranquilo, como também fortalece o espírito para aprender durante o descanso. Nos momentos de dor física ou emocional, a oração de 6 minutos se torna um bálsamo imediato. Diante da aflição, a mente tende a se fixar no sofrimento, ampliando ainda mais o peso da dificuldade. Quando você interrompe esse ciclo com a prece, abre espaço para que a esperança entre. Se a dor é física, peça que as mãos espirituais envolvam seu corpo, trazendo alívio e renovação. Se é emocional, peça serenidade para compreender e coragem para seguir adiante. E se for espiritual, invoque a proteção de Jesus, que é sempre amparo seguro diante das sombras. Outra forma prática de aplicar essa oração é em família. Reunir-se com os seus, ainda que por poucos minutos, transforma a energia do lar. Quando pais, filhos e irmãos unem suas vozes em prece, criam uma corrente de proteção ao redor da casa, afastando influências negativas e fortalecendo os laços de amor. Essa prática também educa os mais jovens a compreenderem a importância da espiritualidade no cotidiano, plantando sementes de fé que darão frutos no futuro. Vale também aplicar a oração em benefício de terceiros. Se você sabe que alguém querido está enfermo ou atravessando dificuldades, reserve 6 minutos para interceder em favor dele. A prece direcionada, feita com sentimento sincero, alcança a pessoa amada, mesmo à distância. Espíritos benfeitores utilizam a vibração gerada para levar auxílio onde há necessidade. Essa é a essência da caridade invisível. Doar um pouco do seu tempo e da sua energia para aliviar a dor do próximo. É importante lembrar que, para que a prática seja eficaz, não basta a repetição mecânica das palavras. É necessário colocar a alma em sintonia com o que está sendo dito. Se durante os 6 minutos você se desconectar de verdade das preocupações externas e entregar-se inteiramente à oração, perceberá efeitos imediatos. Esse é o segredo. Mais do que dizer, é sentir. A oração de 6 minutos pode ser feita em qualquer lugar e a qualquer hora. Não exige rituais complexos, nem ambientes especiais. O que importa é a sinceridade com que você se coloca diante de Deus. Seja pela manhã, durante o dia, à noite, ou nos instantes de dor, sempre haverá espaço para esse encontro com o divino. E quanto mais constante for essa prática,
mais perceptíveis serão os frutos: equilíbrio, paz interior, fortalecimento físico, clareza mental e proximidade com os amigos espirituais. Fazer da oração um hábito diário é como acender uma lâmpada em casa todas as noites. A luz se torna tão natural que já não conseguimos imaginar a vida sem ela. Assim também será com sua alma. Quanto mais você se dedicar a esses 6 minutos, mais perceberá que a presença de Deus e dos benfeitores espirituais é realidade viva em sua existência. Se esta mensagem tocou seu coração, inscreva-se em nosso canal Consciência em Evolução. Junte-se a nós nessa corrente de luz para que mais pessoas possam ser alcançadas pelo consolo e pela esperança que a espiritualidade nos oferece. Ative o sininho para receber cada nova oração e reflexão e compartilhe com alguém que precise desta palavra de cura hoje. Sua participação fortalece esta obra de amor.